A Ana Tereza chegou em Portugal em fevereiro. Ela foi para fazer 3 cursos na área de estética. Por causa da pandemia, fez apenas um. Todas as economias que foram juntadas aqui no Brasil estão servindo para se manter. Ela também paga 300 euros pelo aluguel deste quarto. A gente realmente não pode ficar saindo. Não pode mesmo. Aqui a fiscalização é forte, é pesada. Você não pode ficar saindo da sua região sem ter um motivo muito específico. Por exemplo, você tem uma autorização de trabalho, essas coisas. Diante da crise, a companhia aérea mandou o voo dela para maio. Mas não existe nenhuma certeza que ela conseguirá embarcar. Está tudo fechado. Tentei comprar por outras viações. Existe venda das passagens. O pior de tudo é isso, existe essa venda, só que as passagens, quem compra 2, 3 dias depois é cancelado. Ou seja, a pessoa nutre uma esperança de que agora eu vou, e 2, 3 dias depois a aviação manda um e-mail cancelando toda essa história e não te devolve nenhum dinheiro. A mãe dela está aqui em Goiânia, preocupada e sem saber o que fazer. Eu quero que todo mundo se empenhe nesse pedido de repatriação, porque é a única solução, porque eles não têm como trabalhar lá mais, porque até quando vai ficar essa pandemia e depois quando que vão conseguir outros empregos? A Ana Tereza está sendo ajudada por uma advogada brasileira que está em Portugal há 1 ano e 4 meses. É a Rilane, está aqui em uma videochamada comigo. A Rilane tem uma filha de 13 anos que está lá com ela e quer voltar para o Brasil. Ela estava com a passagem compra para março desse ano e por causa da pandemia foi cancelada. Se envolvendo com essa causa da filha, querendo voltar para o Brasil, ela conheceu outros brasileiros que estão em Portugal na mesma situação, tentando voltar para o nosso país e não conseguindo de forma alguma. Rilane, você criou alguns grupos, né, pela internet e tem quantas pessoas, quantos brasileiros aí em Portugal em situação assim de calamidade que querem voltar para o Brasil? Hoje o grupo tem cerca de 250 pessoas, tem um outro grupo com 167 ou 166 pessoas, tem um outro grupo da Ana com cerca de 200 pessoas, reunindo tudo, os meus grupos, o da Ana, que a gente se dividiu em 3 pessoas, e o da Nilzete, que é da ALCC, que é uma associação que ajuda imigrantes aqui em Portugal. Juntando tudo, a gente tem cerca de 950 brasileiros voltar para o Brasil. Segundo ela, desses 900 brasileiros querendo voltar para casa, a maioria está desempregado, sem ter de onde tirar dinheiro e com risco de ir morar na rua. A maioria eram de pessoas que tinham perdido o emprego em Portugal e que, por razões diversas, não reuniam as condições para receberem o auxílio emergencial do governo português. Ou seja, eram pessoas que estavam sem ser ajudados pelo governo do Brasil, porque não eram imigrantes e, portanto, não estavam na lista de repatriamento do Itamaraty, e pessoas que estavam desempregadas e também não reúnem condições de receber auxílio do governo português. Então, essas pessoas hoje estão invisíveis aos olhos, tanto do governo do Brasil quanto do governo de Portugal. O Felipe e a mulher dele, Ana Jéssica, estão nessa situação. Eles moram de aluguel no quarto da casa de uma família e, no começo do mês, receberam um recado dos donos, pedindo para que desocupassem o quarto. O meu medo maior agora é de ter que ficar na rua sem a ajuda, né, de ninguém. Eles são do Espírito Santo e chegaram há 5 meses em Portugal na esperança de trabalhar e conquistar um futuro mais promissor. Só que há 4 meses descobriram que a Ana Jéssica está grávida. A cabeça da gente fica pensando um monte de besteira numa hora dessa. Mesmo que a gente tenha que passar tranquilidade, porque ela está grávida, né? Tem um filho agora, mas é desesperador.
Todos eles já procuraram a Embaixada Brasileira em Lisboa, Portugal, mas por causa da pandemia o atendimento não é mais presencial, apenas por telefone ou internet, o que torna o processo mais demorado e burocrático. Segundo o Itamaraty, cerca de 5.400 brasileiros ainda estão no exterior e desses, 1.300 estão em Portugal. Disseram em nota que estão trabalhando para trazer todos os brasileiros em dificuldade de volta ao país e que até agora 11.800 brasileiros já foram repatriados. O trauma psicológico de tanta gente, a gente está nessa agonia de querer ir embora para casa, né? Porque a gente quer casa. Desespero, a gente quer ir para casa e a gente está sem o direito de ir e vir.